Fingimento de Amor, de Boccaccio, tradução de Alfredo Ferreira, voz Iba Mendes. Antiquíssima cidade é a de Nápoles e, sem dúvida, uma das mais agradáveis da Itália. Vivia nela, em outros tempos, um jovem de posição muito rico, chamado Ricardo Minutolo. Embora casado com uma mulher amável e graciosa, enamorou-se de uma outra dama que sobrepujava, é certo, todas as napolitanas em virtude, beleza e encantos. Chamava-se esta Catela e era esposa de um gentil homem, o senhor Filipe Lignolfo, a quem amava entranhadamente e sobretudo no mundo. O enamorado Ricardo valeu-se de quantos meios sugere a imaginação a um amante para fazer-se querer pelo objeto de seus anseios, mas tudo foi em vão. A dama era insensível para qualquer outra pessoa que não fosse o seu marido. Desesperado pelo nenhum êxito de suas perseguições, tentou vencer sua paixão, mas por desgraça não logrou consegui-lo. Aquela mulher impressionara demais seu espírito. O pobre jovem decaía sensivelmente de dia para dia. A existência se lhe tornara tão insuportável que a teria acabado para pôr fim às suas mágoas, se não o tivesse detido o temor das penas infernais. Um dos seus parentes, compadecido de seu triste estado, chamou-o um dia à parte e fez-lhe quantas reflexões pode sugerir a imaginação para afastá-lo daquela mulher. Deu-lhe a entender que um amor sem esperança era uma verdadeira loucura e que não devia crer que o seu obtivesse jamais qualquer recompensa. Lembra-te, meu caro, que essa senhora é louca pelo marido, que não ama senão a ele no mundo, que tem ciúmes até quando ouve falar com elogios de outra mulher. O jovem compreendia tudo isso tão bem quanto o parente, mas não lhe era fácil repelir uma paixão tão arraigada como a sua. Restava-lhe ainda um clarão de esperança, e isso lhe bastava para manter aceso o fogo que o devorava. Não obstante, chegou a convencer-se que só dificilmente, muito mais tarde e talvez nunca, chegaria a fazer-se escutar por aquela que a tal ponto lhe tinha roubado a calma, e por isso julgou dever recorrer ao engano, procurando obter por fraude o que só teria desejado merecer graças à ternura. Os ciúmes da dama pareceram-lhe um meio para servir ao seu projeto. A fim de sair-se com a sua mais facilmente, fingiu estar perfeitamente curado da paixão que a senhora Catela lhe inspirara e ter se enamorado de outra dama, e para que todos o acreditassem, deu festas em honra do novo objeto de seus amores, torneio e outras diversões, como fizera antes para festejar aquela que não se tinha dignado corresponder-lhe e para ocultar seus verdadeiros sentimentos, e todos, até a própria senhora Catela, julgaram que tinham sinceramente trocado o objeto de seus amores. Desde aquele momento, a ingrata se mostrou menos reservada com ele, não pondo a menor dificuldade em olhá-lo e até falar-lhe, quando se encontravam na rua ou em outro lugar, posto que moravam no mesmo bairro. Neste ponto se achavam as coisas quando, chegada a primavera, a senhora Catela e alguns amigos seus foram passar um dia no campo. Ricardo soube-o a tempo de convidar várias pessoas de sua intimidade para fazer outro tanto, encaminhando-se ao mesmo sítio. Encontraram-se as duas comitivas, conforme ele desejava, e resolveu-se que não se separariam. Ricardo fingiu consentir com dificuldade, para melhor poder afastar suspeitas e levar a cabo o projeto que trazia entre mãos. Pilhariaram com ele sobre os seus novos amores, metendo-se entre os motejadores a senhora Catela, que levou as zombarias mais longe que os outros. Ricardo não procurava defender-se, pelo contrário, mostrava-se apaixonado, o que dava lugar a maiores zombarias. Tudo o que lhe dizem escuta resignado, não perdendo de vista seu projeto. Algumas senhoras tinham se afastado do grupo para passear, e houve um momento em que ele se viu ao lado de Catela, e ante muito poucas testemunhas, escolheu, pois, aquela circunstância para emitir algumas generalidades sobre a infidelidade dos homens adorados pelas esposas, dando a entender ao mesmo tempo muito claramente a bela que idolatrava
e pela qual se mostrava tão indiferente, que Filipe, seu marido, não lhe era tão fiel como ela acreditava? Não foi preciso mais para despertar todos os ciúmes da senhora Catela. Interroga Ricardo, que finge não compreendê-la, e acaba por dizer-lhe que aquilo foi apenas uma pilhéria. Ela não quer acreditá-lo e manifesta-lhe grande desejo de saber toda a verdade. Chamando-o a um lado, suplica-lhe que lhe diga se seu marido tem alguma intriga entre mãos. Por que quereis que eu vos aflija? Não, senhora, não o farei. Peço-vos, por favor, replica ela, ficar-vos-ei eternamente grata se me informardes daquilo que me diz respeito. Já que assim quereis, senhora, vou satisfazer-vos. Conservastes demasiado império sobre mim, para que possa negar-vos nada. Só vos obedecerei, porém, com a condição de que não falarei disto a ninguém, nem mesmo a vosso marido, até que tenhais visto com vossos próprios olhos a verdade do que vou revelar-vos. Se quiserdes, proporcionar-vos-ei os meios de vos convencerdes pessoalmente da sua infidelidade. De vós dependerá apanhá-lo em flagrante. Estas palavras só servem para redobrar a curiosidade e a impaciência da senhora, a qual lhe promete, por tudo quanto há de mais sagrado no mundo, não comprometê-lo sob pretexto algum, convidando-o a que se explique no momento. Se eu vos amasse como dantes, disse-lhe então Ricardo, me guardaria muito bem de dar-vos semelhante notícia. Esta espécie de avisos são sempre suspeitos quando se recebem por intermédio de um apaixonado, mas agora que estou curado da paixão desgraçada que lograstes acender em meu peito, agora que eu amo com não menos fogo outra mulher, não receio se suspeite que eu tenha o menor interesse em revelar-vos a conduta de vosso marido. Sabei, pois, senhora, que Messé Filipe não é, e está muito longe de ser, tão escrupuloso como vós a respeito da galanteria. Ignoro se lhe inspiro aversão por causa do amor que eu vos professei, ou se crê injustamente que vós correspondestes às minhas atenções, mas do que não resta dúvida é de que procura fazer com que minha mulher me seja infiel. Há algum tempo que está enamorado de minha mulher e não perde ocasião para seduzi-la, enviando-lhe contínuas mensagens. Esta, que supus, e com razão, que eu acabaria por aperceber-me de semelhante procedimento, e receosa ao mesmo tempo que eu a julgasse cúmplice de vosso marido, anteontem me contou tudo o que se passava. Que faço eu? Suplico-lhe que finja enternecer-se ante suas solicitudes, para eu poder lançar-lhe em rosto sua ingratidão para com uma esposa que não lhe merece isso. Quis dar-me esse desgosto, e a ocasião apresentou-se hoje mesmo, pois sabereis que, pouco antes de sair de casa, mandou um mensageiro à minha mulher, suplicando-lhe que marcasse um encontro com ele. No mesmo momento, esta correu a perguntar-me que resposta devia dar-lhe. Marca-lhe o encontro, disse eu, para o meio-dia em casa de Gianotto, o banheiro, que é a hora em que todos descansam. Minha esposa não perdeu um momento em comunicar ao mensageiro o que eu acabava de aconselhar-lhe, e aquele ficou encantado com a resposta. Bem podeis imaginar, senhora, que não será minha esposa quem comparecerá ao encontro, mas sim eu em pessoa, para censurar-lhe sua conduta, como merece. Entretanto, me acode uma ideia. Se vós mesma fosses ao lugar indicado, sim, a senhora, se eu estivesse no vosso lugar, dar-lhe-ia essa surpresa, a fim de convencê-lo mais da sua perfídia e tirar-lhe qualquer pretexto de desculpa, deixaria que consumasse sua obra antes de fazer-lhe a mais leve observação. Isto vos será tanto mais fácil, quanto as janelas e a porta do aposento, onde se propõe receber minha mulher, hão de estar fechadas. É condição imposta para o encontro, a fim de que tenha sabor mais verossímil, pois não deixará de imaginar que ela toma tais precauções para poupar-se o embaraço e a vergonha que experimentam as mulheres na primeira vez em que concede seus favores aos amantes. Se seguirdes meu conselho, senhora, podereis fazer-lhe esta má partida. Valha-nos Deus, como ficaria confuso quando, desprendendo-se de vossos braços, lhe demonstrasseis que se houvera com a sua própria esposa e não com a minha. Posso assegurar-vos que a vergonha que experimentaria naquele momento vingaria com juros do ultraje que tenta fazer-nos aos dois.
A senhora Catela, sem refletir quem era o homem que lhe dava aquela notícia, sem suspeitar nem de longe o estratagema de que ia ser vítima, caiu no erro comum a todas as pessoas ciumentas, acreditou cegamente em tudo quanto acabava de dizer-lhe Ricardo, e depois de ter recordado várias coisas que anteriormente tinham ocorrido entre ela e o marido, respondeu cega pela cólera que estava resolvida a adotar aquele partido e a seguir em tudo seus conselhos, num caso que se ventilava, felicitando-se antecipadamente do sermão que ia pregar ao marido, se efetivamente este comparecesse ao encontro. Tratá-lo-ei de maneira, juro-vos, que não poderá haver nenhuma mulher sem que se recorde daquele encontro. Ricardo, muito satisfeito com o êxito que obtivera seu plano, confirmou a dama na sua resolução e contou vários fatos habilmente imaginados, a fim de fortalecê-la na sua crença, acabando por suplicar-lhe que guardasse segredo até ao momento em que estivesse plenamente convencida da perfídia do marido, o que a boa senhora prometeu sob a sua palavra de dama. No dia seguinte, muito cedo, Ricardo dirigiu-se ao balneário, falando com uma velha que cuidava dos banhos e a quem conhecia um pouco. Suplicou-lhe que o ajudasse em seu projeto, prometendo-lhe vultosa recompensa. A boa mulher, que não desejava outra coisa senão ganhar alguns escudos, prometeu fazer quanto dependesse dela para satisfazê-lo. Ricardo informou-a do que se tratava. Tudo o que necessitais, respondeu a velha. Há na casa um quartinho sem janelas, colocarei uma cama nele, e a fim de que não penetre a luz quando se abrir a porta, fecharei as janelas da peça que tem de se atravessar para chegar lá. Muito bem, disse o enamorado mancebo, demonstrando sua satisfação. Depois lhe deu uma lição referente ao modo de introduzir-se à senhora, terminando o que foi almoçar e voltou ao balneário por volta das 11 horas para esperar a esposa de Filipe Lignolfo. Como a senhora Catela não duvidava que era certo tudo quanto lhe dissera Ricardo, chegou a casa, depois da conversa que tivera com ele, de bastante mau humor. O marido, que provavelmente naquele momento estava pensando nos seus negócios, recebeu-a friamente e não lhe fez as carícias que costumava quando tinha estado separado dela por algumas horas. Semelhante frieza confirmou-a no que lhe dissera Ricardo. Bem vejo, dizia consigo mesma, meu marido só pensa no encontro de amanhã, não tem outra preocupação senão a mulher que tenciona desfrutar, mas não acontecerá assim. Na cama, igual distração, a mesma frieza por parte do marido e, portanto, iguais reflexões e o mesmo despeito por parte da mulher. Os ciúmes que a devoravam tiraram-lhe completamente o sono, passando toda a noite a pensar no que lhe diria quando comparecesse ao encontro. Enfim, no dia seguinte, o marido deixa-a por volta das 11 horas, pretextando que estava convidado para almoçar em casa de uma pessoa com quem devia tratar certo negócio, o que era verdade, de vez que Ricardo tivera a habilidade de suplicar a um de seus bons amigos que convidasse Lignolfo para sua casa na mesma hora do encontro. O impostor, o pérfido, exclama a esposa consigo mesma, e vão se fiar depois nos homens, mas o traidor não espera a surpresa que lhe preparo. Como vou deixá-lo? Aproximando-se a hora do meio-dia, sai acompanhada de uma criada, chegando pouco depois ao balneário que lhe indicara Minutulo. Encontra a velha na porta e pergunta-lhe se já chegou Filipe Lignolfo. Sois da pessoa que deve encontrar-se com ele ao meio-dia? Perguntou por sua vez a velha, muito bem amestrada por Ricardo. Sim, replicou a senhora. Entrai, pois, e segui-me. A senhora Catela assim faz, lançando um véu sobre o rosto para não ser reconhecida pelo marido. Num quarto escuro já está Ricardo, com o coração transbordando de prazer, e diz-lhe com voz baixa: sede bem-vinda, cara amiga. Depois toma-lhe a mão, leva-a para junto da cama, aperta-a entre os braços e acaricia-a de mil maneiras, ao que a senhora corresponde sem descerrar os lábios, temendo ser reconhecida pela fala. Que felicidade para o amante gozar os favores de uma pessoa a quem queria tão apaixonadamente, e mais ainda, o grande prazer de enganar aquela mulher cruel que o fizera padecer durante tanto tempo. Quando a dama conheceu que seu silêncio a nada conduzia,
deu livre curso aos ciúmes e ao ressentimento. Com quem julgas estar lidando, traidor? Exclamou indignada. Como sou infeliz por amar um pérfido que morre de amores por outra. É este o prêmio reservado a 8 anos de dedicação, de ternura e de felicidade? Fica sabendo que sou Catela e não a mulher que tu julgavas. Sim, desgraçado, acabas de desfrutar aquela que durante tanto tempo enganaste por meio de tuas fingidas carícias. Deves reconhecer-me pela voz, e cada momento que se passa sem ver-te o rosto coberto de vergonha me parece um século. Já não me admira teu afastamento de ontem à noite. Reservavas-te para a mulher de Ricardo? Acaso tem ela mais atrativos do que eu, monstro do inferno, para que me desprezes dessa maneira? Que cega eu era em estar apaixonada por este ingrato, grande e pérfido. Julgando refocilar-se com minha rival, prodigalizaste-me mais carícias, demonstraste-me mais amor nos curtos momentos que acabo de passar a teu lado do que em nenhuma outra época da tua vida. Por que motivo em tua casa és de gelo, quando aqui te revelaste todo de fogo? Mas, graças a Deus, acaba de lavrar a tua própria terra e não a alheia. Não me causa a menor surpresa agora que tenhas adormecido ontem à noite, sem prodigalizar-me a menor carícia. Está claro, reservavas-te para as tuas proezas de hoje. Mas, repito, graças a Deus e ao bem informado que fui, a água correu pelo seu curso habitual e vieste moer no meu moinho. Mas nada me respondes, miserável. Ficaste mudo desde o momento em que te dei a conhecer o teu erro? Juro-te pela minha salvação que tenho vontade de arrancar-te os olhos. Outra que não fosse Catela não se contentaria certamente com as demonstrações que te faço. Merecias que te estrangulasse, infame. Ser infiel a uma mulher tão honesta, tão meiga, tão perseguida, que horror! Sem dúvida imaginaste que eu nunca chegaria a ser informada da tua traição? Tudo se descobre nesta vida. Por fundo que se faça, o fogo sempre transpira. Confessa que te preguei uma boa partida e que não esperava encontrar-me em teu caminho. Não julgues, porém, que ficarás quite com o despeito e a vergonha que experimentas neste momento. Tua indigna traição merece outro castigo. Não custou pouco trabalho a Ricardo sufocar o riso que lhe inspirava semelhante discurso, e como quisesse renovar suas carícias sem descerrar a boca, a dama o repeliu bruscamente. Acaso me tomas, disse ela, por uma menina? Imaginas que basta agradar-me, acariciar-me para desarmar minha justa indignação? Não, nunca te perdoarei esta falta, e ainda podes esperar ver-te repreendido na presença de todos os nossos conhecidos, amigos e vizinhos. Responde-me, malvado, não valho eu, porventura, tanto como a mulher de Ricardo? Sou acaso menos jovem do que ela e de pior condição? Fala, que tem ela mais que eu? Enquanto a senhora desabafava assim sua cólera, o enamorado mancebo beijava-lhe as mãos e procurava beijar-lhe outra coisa. Sai daí, homem mau, não tornes a tocar-me. Bastante já te suportei, e tudo o que agora pudesse fazer seria forçado. Mas se Deus me conservar a existência, eu te prometo que mais de uma vez terás de arrepender-te da tua falta. Não serás satisfeito sempre que o desejes, e a única coisa que me faz pena neste momento é ter permanecido fiel a um homem que tão mal me paga. De futuro não me faltarão ocasiões de vingar-me. Não sei o que me detém, que não mando chamar Ricardo neste momento, ele que tanto me amou, sem poder vangloriar-se de ter obtido nunca de mim o menor favor, nem sequer um olhar encorajador, e me vingo a teus olhos, por meio de represálias da tua perfídia. Que mal haveria nisso? Não quisesse tu e julgaste gozar a mulher dele? Poderias queixar-te se eu te pagasse na mesma moeda? Dita estas palavras, Catela tenta abandonar o leito e o aposento, mas o enamorado Ricardo a detém, e julgando que traria graves consequências tanto para ele como para ela o deixá-lo no seu erro, resolveu descobrir-se e fazê-la sair do seu engano. Estreitando-a nos braços e depois de beijá-la repetidas vezes na testa, disse: Não vos perturbeis, cara amiga, sou Ricardo, e tratei de obter pela astúcia os favores que não logrei alcançar pela mais terna e acendrada das paixões. Ao ouvir aquele timbre de voz que logo reconheceu, a senhora Catela julgou desmaiar.
quer jogar-se fora da cama, porém Ricardo lhe impede, tenta gritar e tampouco lhe permite o galã, tapando-lhe a boca com a mão. Consolai-vos, senhora, o acontecido não tem remédio. Que conseguireis com alvoroçar a casa? Só conseguireis desonrar-vos e cobrir-vos de vergonha, se tornar pública esta aventura. Refleti que por mais que digais que eu vos trouxe aqui por meio de uma astúcia, ninguém vos acreditará. Por outro lado, eu o negarei em altas vozes. Direi até que viestes por interesses e que, não vos tendo eu dado a quantia que desejáveis, tomastes semelhantes ares para vos vingardes de mim. Não ignorais que o público é mais inclinado a acreditar no mal do que no bem, e portanto dará mais fé às minhas palavras do que às vossas. Pensai que, embora só faleis disso a vosso marido, ides acender seu peito um ódio implacável contra mim, e que será necessário que um dos dois desapareça. Ficaríeis mais tranquila quando ele me tivesse arrancado a vida, ou se eu lhe arrancasse a ele? Não nos exponhais, pois, a um perigo inevitável, e não vos exponhais vós próprias a uma infâmia que nada remediaria. Posso assegurar-vos que não sois a única mulher enganada dessa maneira. Meu crime procede do amor imenso que vos professo. Nunca vosso marido vos amou, nem vos amará tanto como eu vos amo. Não conhece como eu todo o preço de vossos encantos. Não vos aflijais, pois, suplico-vos, minha cara amiga, em qualquer tempo e lugar serei vosso. Se não vos amasse tanto, não me encontraria agora tão culpado a vossos olhos. Perdoai-me o artifício que me sugeriu a loucura do meu amor. Idolatro-vos, e se soubesses quanto sofri antes de empregar astúcia para vencer-vos, desistirias de qualquer queixa contra mim. Semelhantes argumentos não consolavam a pobre Catela, que derramava abundantes lágrimas de raiva e despeito. Entretanto, por mais ultrajada que se julgasse, teve bastante tino para pensar que não lhe convinha de forma alguma provocar escândalo, uma vez que a pior parte recairia sobre ela. Por isso mesmo não julgou a propósito gritar por socorro quando Ricardo a deixou livre. A fim de consolá-la um pouco, nosso apaixonado prometeu-lhe que guardaria o maior segredo sobre tudo quanto se passara entre os dois. Tomou-lhe as mãos, apertando-as contra o coração, demonstrando-lhe de todas as maneiras o afeto que lhe professava. Deixai-me, homem cruel, disse-lhe ela, duvido que nunca seja perdoado o ultraje que me fizestes. Fui vítima da minha ingenuidade e dos meus ciúmes. Não gritarei, reconheço que o escândalo não faria mais do que agravar a minha situação, mas podeis estar certo que, de uma maneira ou de outra, não morrerei sem vingar-me da má partida que tivestes a indignidade de fazer-me. Deixai-me partir, não me detenhais nem um instante mais, já que obtivestes quanto desejáveis. Deixai que eu vá ocultar minha vergonha e meu desprezo. Ricardo não quis deixá-la partir antes de fazerem as pazes. Fala-lhe de novo, pede-lhe perdão 1000 vezes, demonstrando tanta dor e ternura que acaba por desarmá-la. Quando a viu apaziguada, suplicou-lhe que lhe permitisse dar-lhe novas provas de seu amor, em sinal da sinceridade e do perdão que acabava de conceder-lhe. A dama não deixou de opor bastante dificuldade, mas por fim cedeu. O prazer acabou de conciliá-la tão bem com o amante, que só com pena se separou dele. Em tais assuntos, o mais difícil é começar. A senhora encontrou tanta diferença entre Ricardo e o marido, que desde aquele dia a aversão e desamor que lhe tivera se transformaram em paixão. Marcaram-se muitas vezes encontros na casa do mesmo banheiro e em outros lugares, conduzindo-se com tal prudência que nem a esposa de um nem o marido de outra suspeitasse nunca da menor coisa. Para ler esse conto, acesse www.poeteiro.com.